Leremos juntos alguns versículos, desde o capítulo 6, versículo 24, até o capítulo 7, versículo 9 em diante. Mas antes eu queria dar uma contextualizada no texto que a gente vai ler. Os irmãos bem conhecem, foram pastoreados pelo pastor Hugo Zica por um bom tempo, e ele é um homem que tem um dom do ensino tremendo. E eu quero contextualizar os irmãos acerca dessa passagem que nós vamos ler hoje, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulos 6 e 7, iniciando muitos anos antes do texto em que vamos ler. Quero voltar para Abraão. Abraão foi um homem chamado por Deus para que, diante de toda a terra, manifestasse a glória de Deus por meio da sua descendência. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó como filho. Por meio de Jacó os irmãos conhecem as 12 tribos de Israel, e depois o povo de Deus foi crescendo, foi multiplicando, passou um tempo no Egito, sendo escravizado, desde o chamado de Abraão até o período em que Deus os resgatou da escravidão, foram 430 anos. E tinha as 12 tribos organizadas e Deus retirou mais de 2 milhões de pessoas. Imagina, Moisés foi um grande líder. Que servo do Senhor. E Deus, ele foi levantando líderes. Teve o primeiro rei. O primeiro rei foi Saul. Reinou por 40 anos. Depois veio o segundo rei, Davi. Reinou por mais 40 anos. Depois o terceiro rei do povo de Deus, Salomão, também reinou por mais 40 anos. E Salomão, infelizmente, no final de sua vida foi desobediente, se envolveu com várias coisas que Deus tinha ordenado aos reis que não se envolvesse, tanto ajuntou ouro para si, retornou ao Egito, fez negociações com o Egito, ajuntou mulheres para si e no final da vida, infelizmente, foi idólatra. E Deus falou: o reino vai dividir, mas não vai dividir no seu reinado, Salomão, pelo amor que eu tenho ao seu pai, Davi, mas vai dividir no reinado do seu filho, Roboão. Então, as 12 tribos de Israel, que eram um só povo, foram divididas em reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficaram alocadas 10 tribos, e o reino do sul ficaram alocadas 2 tribos. O reino do norte é chamado de reino de Israel. Então, quando os irmãos leem na Bíblia alguns textos e lê lá, o reino de Israel, está se referindo ao reino do norte, às 10 tribos. E quando fala reino do sul, está se referindo ao reino de Judá. Então, quando os irmãos leem na Bíblia reino de Judá, está se referindo àquela porção geográfica localizada ao sul. E quando leem reino de Israel, a porção geográfica localizada ao norte. Capital do reino do sul, reino de Judá, Jerusalém. Que cidade importante! Que cidade importante! Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas. Jerusalém, capital do reino do sul, com as suas 2 tribos. Qual a capital do reino do norte, com as suas 10 tribos? Chamado de reino de Israel. Samaria. Samaria é uma cidade conhecida, os irmãos até leram hoje em Lucas capítulo 17, de 11 a 19, esse episódio com os 10 leprosos, e Jesus falou: o único estrangeiro que era de Samaria voltou para agradecer. Então Samaria era a capital, uma cidade importantíssima, a capital do reino do norte. E o texto que nós vamos ler se encontra nessa porção geográfica, nessa cidade muito importante. E eu leio a partir do versículo 24 do capítulo 6. De 2 Reis, capítulo 6, 24. Nós estamos aqui em Samaria, e a Bíblia vai nos contar o que estava acontecendo. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria,
todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Eu paro aqui e depois vou continuar, mas esses 2 versículos nos revelam informações muito importantes para nós. Primeiro fala que a Síria, o rei da Síria, subiu e sitiou Samaria. Sitiou com todo o seu exército. O que é sitiar uma cidade? Sitiar era uma estratégia de guerra. E para que eles faziam isso? Eles sitiavam, montavam sítios em torno da cidade com qual objetivo? Com o único e exclusivo objetivo de impedir as transações comerciais. E o povo, ninguém podia entrar e nem ninguém podia sair. Se alguém saísse da cidade ou quisesse entrar, era morte. E isso, com o tempo, a tendência era enfraquecer os exércitos. A tendência era a grande fome. E o versículo 25 nos dá uma informação preciosa. Não fala houve fome, fala houve grande fome em Samaria. Aí eu quero que os irmãos comecem a imaginar. Imagina Belo Horizonte sitiada e começa a haver grande fome. O que os irmãos iam começar a fazer? O que o governo ia fazer? O que os supermercados iam entrar em desespero? Não ia ter mais comida? A gente viu, aconteceu a pandemia, o pessoal começou a comprar os supermercados vazios de alimento. Eu fico imaginando Samaria também, da mesma forma, talvez até pior, porque houve grande fome, desespero. E aumentou o preço de tudo. Falou que houve esterco de pombo e cabeça de jumento. Foram vendidos, cabeça de jumento, por 80 ciclos de prata. Eu tive a curiosidade de pesquisar, de fazer a correção monetária de quanto que vale isso nos dias de hoje. Eu fiquei assustado, porque o valor aproximado são de 913 gramas de prata. Convertendo para o valor do real hoje, dá aproximadamente R$ 4.430. Aí imagina, eu estou comprando uma cabeça de jumento por R$ 4.430. O que o pessoal está fazendo? Eu vou vender minha casa, vou vender meus carros, eu vou vender tudo que eu tenho para que eu possa sobreviver. Eu vou comprar também esterco de pombo. Esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Já pensou? Olha a situação. Leia o versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-te teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-te o teu filho, para que o comemos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. A fome era tamanha, os preços foram corrigidos, a inflação lá em cima, tudo mudando muito rápido, o povo inseguro, crise social, crise financeira, provavelmente também crise moral, consequentemente crise espiritual também, o povo sem norte, o povo em desespero e a ponto de entregar os filhos, os nenéns, para comer, para servirem de alimento. E o texto fala que o rei ouviu isso chegou ao conhecimento do rei de Israel, passando ao muro da cidade. Como eu disse aos irmãos, imagina a crise emocional, a crise social, o desespero, o desalento, falta de esperança do amanhã, falta de segurança. Onde que eu vou encontrar amparo? Não sei onde eu vou viver. Quando isso acontece, qual que é a tendência do ser humano? Quem é o bode expiatório? Quem que eu vou culpar? O rei, eu quero abonar a culpa. E quem que era o profeta dessa época em Samaria? Os irmãos sabem? O texto a seguir vai dizer, como a irmã falou, Eliseu era o profeta da época. E o rei de Israel começa a falar. Versículo 31.
em diante. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ele falou: vou passar o facão na cabeça de Eliseu. Esse profeta vai morrer. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O povo começa a colocar a culpa em tudo e em todos. O povo está em desespero. E falou: a cabeça de Eliseu está contada. Enfim, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu, o profeta do Senhor: ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, observem a ousadia do profeta. Amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo. Isso vai ocorrer onde? À porta de Samaria. Ele está falando: vocês estão vendo a crise, a situação de caos total, ninguém com esperança, todo mundo condenado à morte, desilusão total, desesperança, mas amanhã, o que você fala para um homem desse? Você está louco. Só o milagre poderia nos tirar dessa situação. Só o Deus, Rei de Israel, poderia nos tirar dessa situação. E ele fala isso sobre a ameaça de morte. Que ousadia! Mensageiro do Senhor. Porém, o capitão, versículo 2, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que você verá com seus olhos, porém disso não comerás. Eliseu estava falando: vocês vão comer a porta, vocês vão comprar a porta de Samaria. A essa hora, amanhã, um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo. O que ele está falando aqui para a gente? Amanhã, a situação vai resolver. A inflação vai retornar, o setor financeiro, o mercado financeiro, os supermercados vão ser cheios de alimento novamente, todo mundo vai ter comida e o preço vai abaixar. Vocês não vão precisar entregar seus filhos. Vai acontecer um milagre. E é só um milagre que poderia acontecer. E ele fala: vai acontecer um milagre. E o milagre vai vir dos céus. E isso não vai acontecer longe não, vai acontecer à porta de Samaria. E eu fico pensando, quem que Deus poderia usar para essa situação? Para transtornar esse caos? Tendo em vista que o povo estava sob a ameaça de um exército inimigo, a Síria, e estava com todo o seu exército sitiado. Quem o Senhor poderia usar? Quem Ele gostaria de usar? O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, fala que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que se acham sábios. E Ele usa as coisas vis do mundo, as coisas que não são. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é poderoso. O poder vem dEle. E essa fé precisa estar arraigada no nosso coração, precisa estar enraizada. A gente precisa saber em quem nós cremos e podemos falar: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu futuro até o dia final. Música do cantor cristão, linda. Eu creio no milagre do Senhor. E o Eliseu foi instrumento do Senhor para falar isso. Mas quem Deus usou? O texto continua, versículo 3 do capítulo 7. 4 homens leprosos. Detalhe nos leprosos. Quem eram os leprosos? O que o leproso tinha que fazer naquela época? Era considerado imundo. Era considerado os marginais, viviam à margem. Inclusive, eles não viviam dentro da cidade. Eles viviam à porta do muro. Quando alguém chegasse perto deles, eles gritavam: leproso! Leproso! Para quê? Para que ninguém se contaminasse. E se eles não gritassem, se eles não falassem quem eles eram, imagina, a identidade dele está firmada na doença. Ele não tinha liberdade para... Se o pessoal estava passando dificuldade, imagina eles. Quanto mais os leprosos, muito pior. Mas
O texto fala que 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles começaram a refletir, sentados ali os 4. O que a gente vai estar fazendo aqui? Vamos ficar sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome lá dentro e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui à porta, também morreremos. Vamos, pois, olha a estratégia, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Eles estão assim: já perdi tudo mesmo? Já não tenho mais nada? Já sou excluído da sociedade mesmo? Já está um caos total? Estou nem aí. Vou comer a cabeça, já está em xeque mesmo? Eu vou para o arraial deles, quem sabe? Eu creio que Deus já estava movendo o coração desses leprosos. Porque Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as coisas vilas. Porque o poder vem dele, e o milagre vem dele, não vem do homem, mas vem do Senhor. Levantaram-se, isso naquele mesmo dia, hein? Olha o movimento de Deus. Deus fala com o profeta, o rei já tinha mandado a cabeça do profeta, os leprosos estavam em outra situação, em outra região. Olha a movimentação de Deus, a gente nem imagina, mas a resposta vem dele. Levantaram-se ao anoitecer, versículo 5, para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Aí eu fico imaginando eles entrando e sem entender, né? Falando assim, tocando um no outro. Cadê? Será que eles estão armando? Será que eles estão escondidos? Será que eles foram orar? Será que eles, aos deuses dele, aos deuses pagãos dele? Será que ele... Eu fico imaginando a confusão mental. Chegaram, não havia ninguém lá. Versículo 6. Por que não havia ninguém lá? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, os Círios, o exército falando uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos. Estava vendendo cabeça de jumento por R$4.430, com correção monetária para os dias de hoje. Eles acharam jumentos lá, não era só a cabeça não, era o corpo inteiro. E o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Na cara do gol, fugiram. Versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e fizeram o quê? Comeram, beberam e tomaram dali prata, tomaram dali ouro, tomaram dali vestes e se foram. E fizeram o quê? Esconderam. Encontraram a solução: comida, ouro, vestes, armas, animais, e se esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e fizeram o que novamente? E a esconderam. Versículo 9 é o versículo chave. Preste muita atenção a esse versículo. Então disseram uns para os outros, os leprosos, uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os Círios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. O que está acontecendo aqui? A solução chegou. Os leprosos falaram: rei, a salvação é essa. Rei, encontramos comida. Rei, a solução está aqui. E o rei, parece que ele era mineiro. Desconfiado. Falou: não,
eles estão tramando contra nós, eles já nos deixaram com fome, agora eles estão dando a atacada final. Eu acho que ele era mineiro. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram a esconder-se, ele concatenando com seus subservientes. Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Falando, os sírios, quando a gente chegar lá, achando que a gente vai encontrar comida, ele bolando ali, eu imagino que ele estivesse todo se achando assim, não, eu sei o que eles estão fazendo, eu sei que eles estão tramando contra nós. Versículo 13, então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Então a gente vê 2 grupos de pessoas. O primeiro, aquelas pessoas que a pessoa está no fundo do poço. A pessoa não tem solução, não tem para onde correr. Já estão entregando os filhos para serem mortos. E o outro dá a solução e fala, não dá, não é a solução não. A salvação não está ali onde esses leprosos não, eles são só leprosos. Eles são pessoas desoladas. Quem são eles para nos informar? E outro grupo de pessoas, olha, rei, talvez, vamos mandar um cavalo lá para conferir? Para ver a situação? Versículo 14, tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. A solução voltou, eles foram ao lugar de salvação, retornaram, e o rei acreditou. Então saiu o povo e fez o quê? Saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Ele não fala segundo a palavra do profeta, mas segundo a palavra do Senhor, reconhece a glória de Deus. E que está falando, a profecia se cumpriu. Versículo 17, deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara Eliseu, como falara o homem de Deus, o que falou quando descera a ele. E assim se cumpriu a profecia. E o versículo 20 fala que Eliseu falou, olha, você vai ver, mas você não vai comer. E o versículo 20 fala que ele morreu. Mas, meus irmãos, por que eu estou trazendo esse texto? Que foi só a introdução. Fala igual o pastor Silvio. Agora eu vou pregar. Mas a pregação é rápida. A introdução é que é mais demorada. Por que esse texto está aqui contido na palavra do Senhor? Eu me pergunto, e eu me perguntei, por que esse texto está aqui? Qual a necessidade de contar? Será que é só para ver o milagre do Senhor? E o versículo 9 talvez seja o versículo-chave que traga a resposta para essa pergunta. E eu leio novamente. Então disseram uns para os outros, nós encontramos comida, nós não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Este dia é dia de boas novas. Este dia é dia de boas novas. E nós fazemos o quê? Nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Meus irmãos, eu acho essa história fantástica. E eu creio que ela é fantástica porque ela é uma ilustração clara para mim do Evangelho de Deus. Nós, vivendo afastados do Senhor, sem esperança nenhuma, fome, o mundo um caos, o mundo em trevas, pessoas pagando caro por esterco de pombo, pagando caro por cabeça de jumento. E quando eu falo isso, eu me refiro aos prazeres carnais. As pessoas achando que isso pode trazer saciedade, achando que isso vai trazer pão, achando que isso vai encher eles de satisfação e alegria. Mas a verdadeira alegria está onde? À destra do Senhor. À sua destra, a plenitude de alegria, a sua presença, há delícias perpetuamente. E a gente vive numa sociedade que está comendo literalmente esterco de pombo, rejeitando Deus verdadeiro, rejeitando Deus, Criador dos céus e da terra, e vive numa situação de caos emocional.
a gente vê os casos de suicídio aumentando no mundo. Os países mais desenvolvidos financeiramente. Japão, um país com a tecnologia que a gente não consegue nem imaginar, mas altos graus de suicídio, síndrome do pânico, crise de ansiedade, as doenças psicossomáticas da nossa geração e a minha geração Z, geração pós-moderna, é a geração que mais experimenta isso. Tem tudo dos pais, mas não tem a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento. Quer encontrar deleite onde? Na bebida, no álcool, nas drogas. Pagando caro por esterco de pombo, pagando caro por cabeça de jumento, entregando os filhos para serem sacrificados, entregando as suas vidas para falsos deuses, enquanto Deus verdadeiro oferece gratuitamente a vida, oferece gratuitamente a salvação, mas eles são como aquele primeiro grupo desconfiados. Não, aquele povo é só leproso. Nós somos os intelectuais, nós somos os grandes da sabedoria, nós sabemos de tudo, mas Deus escolhe as coisas loucas e humildes. E ele usou 4 leprosos, e eu acho que houve um pregador, século XIX, século XVIII, que falou que nós somos como mendigos. Nós que encontramos a Cristo que nos encontrou, nós, cristãos, nós somos como mendigos, que passavam fome, sedentos, talvez perdidos, sem esperança, desiludidos, que foram introduzidos à fonte do pão, mostraram-nos alguém, Deus em sua infinita bondade, misericórdia e graça nos alcançou e nos mostrou a fonte do pão é essa, é Cristo Jesus. E nós como mendigos encontramos a fonte do pão, e esse pregador dizia que nós somos como mendigos, encontramos a fonte do pão e só voltamos para contar aos outros mendigos onde está o pão. Onde está o pão? Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Romanos capítulo 8, versículo 19 fala que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Não se enganem, meus irmãos. Há fome e há sede na cidade. Há fome e há sede a ponto de se entregarem às paixões desse tempo, como Romanos 1 diz, que muitos deles acabam sendo entregues às suas próprias paixões e concupiscências. Há fome e há sede na cidade. E a criação aguarda ansiosamente, geme e chora com dores de parto. Nós precisamos orar. Nós precisamos agir. Nós somos como mendigos se encontramos o pão, não há mérito em nós. Nós não somos os portadores da salvação, o milagre vem do Senhor. Ele é a resposta, independente da situação que estivermos passando, independente da fome, tanto a fome para esse tempo aqui, quanto a fome de saciedade eterna, saciedade espiritual, que é a fome principal que nós precisamos. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E talvez nós, sendo cristãos há tanto tempo, amamos tanto ao Senhor, nós queremos tanto ver nossos familiares conhecendo a Cristo. Nós até oramos por Ele, mas nós esquecemos que nós precisamos falar onde está a fonte do pão. E talvez eles vão rejeitar. Talvez eles vão falar, não é não. Mas nós somos só mendigos e nós precisamos continuar falando com fé e esperança, porque a resposta vem do Senhor. Jeremias capítulo 2, versículo 13, fala aqui: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E fizeram o quê? Cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Eu olho para esse texto, e eu aplico na nossa sociedade hoje. Deixaram Deus, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas. Isaías capítulo 55, versículo 2. Já caminhando para o fim. O Senhor falando. A partir do versículo 1 eu leio: Ah, todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro.
vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, comprem vinho e leite. Aí ele pergunta, por que vocês gastam, geração, dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouça-me atentamente, comam o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ouça-me, ouça o Rei dos Reis, ouça o Deus que te criou, que sabe o que é melhor para você, que tem o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação que só se encontra nele. E você, ouvindo ele, você vai comer o que é bom e vai se deleitar com finos manjares. E inclinem os ouvidos a mim, vinde a mim, ouça, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esse aqui é um texto profético, já profetizando a nova aliança que seria feita em Cristo, e ele já se cumpriu, e ela se cumpre com Jesus falando à mulher samaritana. Ele diz o quê? Naquele poço: você tem sede? Beba da água que eu lhe der, e nunca mais você terá sede. Pelo contrário, por meio de você jorrarão rios de águas vivas. Você pode ser estrangeiro, você pode ser gentil, você pode ser leproso, você pode ser mendigo, mas se você beber da água que eu lhe der, por meio de você jorrarão rios. Você pode estar com sede, você pode estar sendo um desses que estão dentro de Samaria, na fome, com sede, morrendo, talvez achando que o pão é o pão que o diabo, está comendo o pão que o diabo amassou, e achando que está pagando caro por isso. Mas venha, beba da água que eu lhe der. Jesus dizendo, ele fala para nós hoje, não sei como você chegou aqui hoje, talvez seja a primeira vez que você entra numa igreja, talvez seja a primeira vez que você assista um culto, uma palavra do Senhor. Beba da água que Cristo dá. Experimenta essa água. Bebe. Experimenta beber da palavra dele. E rios de água viva vão jorrar por meio de você. E você vai abençoar outros. Você vai ser saciado, o seu copo vai encher, você vai transbordar. Você vai transbordar, porque vai jorrar. Jesus fala, eu sou o pão da vida, que sacia. Meus irmãos, Deus usou 4 leprosos para trazer a boa nova ao povo. Talvez você seja um engenheiro, talvez você seja um professor, talvez você seja uma dona de casa, talvez você tenha um cargo público, talvez você seja um policial, talvez você seja uma mãe que seus filhos não são cristãos, ou que uma vez eles já beberam dos mananciais, mas deixaram os mananciais de águas vivas, enveredados pelas mentiras de Satanás. Mas hoje Deus te diz por meio da palavra santa dele, que nós podemos ser instrumentos, ainda que nós não sejamos capazes, ainda que nós não tenhamos as melhores palavras, nós precisamos clamar ao Senhor, Deus, usa-me. Deus, eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não tenho sabedoria, mas a palavra diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça que a todos dá liberalmente. Nós precisamos crer. Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo, ele vive um momento ali antes de ser um instrumento de Deus para plantar a igreja de Corinto. E ali, eu não vou ler o texto, mas se os irmãos quiserem acompanhar, podem acompanhar. O texto de Atos capítulo 18 fala que o apóstolo Paulo ele chegava na cidade ali e ele pregava na sinagoga, e a Bíblia fala que ele pregava aos sábados. E a Bíblia fala que as pessoas rejeitavam. Olha que incrível isso, meus irmãos. Ele pregava todos os sábados nas sinagogas e o povo rejeitava. Os judeus rejeitaram, e o apóstolo Paulo, ele chega um período que ele estava cansado. Todo sábado ele discorria na sinagoga, o versículo 4 fala, persuadindo tanto judeus como gregos. E o versículo 6 de Atos 18 fala que, opondo-se a eles e blasfemando, as pessoas se opunham à pregação do evangelho. E eu imagino que Paulo fosse um homem ali eloquente, ele foi estudado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia a palavra de Deus, ele discorria aos judeus, ele era um homem sábio, tinha a unção do Espírito Santo para a proclamação do evangelho, mas as pessoas se opunham à pregação. Eu fico imaginando nós hoje, talvez muito menos conhecedores do que Paulo, as pessoas se opõem a nós,
E o Paulo, talvez até os nossos filhos, os nossos, talvez esposo, esposa, marido, esposa, parentes, amigos, colegas, se opõem blasfemando. Versículo 6, o que o Paulo fez? Sacudiu as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu deles estou limpo, desde agora vou para os gentios. Ele falou o seguinte: cansei, já estou pregando aqui na sinagoga todos os sábados, cansei, vou para os gentios agora, os judeus estão rejeitando, vou pregar. Para outros, vocês não querem ouvir? Às vezes a gente faz isso, a gente cansa, a gente esquece que a gente é só um mendigo que encontrou o pão, e que a outra pessoa está indo para o inferno, que a outra pessoa está faminta, e que está cavando cisternas rotas que não retêm águas. Mas esse texto de Atos 18 também me dá uma outra lição, que fala que Paulo, versículo 7, saindo ali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. E Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então Paulo ia na sinagoga, muitas pessoas se opunham, muitas pessoas blasfemavam a palavra do Senhor, mas houve um homem, e esse homem era o principal da sinagoga, ele conheceu a Cristo. Ele se converteu, se arrependeu dos seus maus caminhos, e ele e toda a sua casa, olha que bênção, olha que maravilha, que fonte de ânimo. Paulo já tinha falado: cansei de vocês, vou pregar para os gentios. E Deus ali dá um puxão de orelha em Paulo, que eu vou ler agora, versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, Paulo. Para com isso, Paulo. Para de falar o seu sangue esteja sobre a cabeça de vocês. Para de falar que cansou de pregar o evangelho, que essa pessoa não tem solução. Tem sim. A solução não vem de você, Paulo. Não vem de mim, Luiz. Não vem de você, meu irmão, minha irmã. Falo isso com muito amor. Mas vem do Espírito Santo, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera por meio de nós. Nós podemos ser um Eliseu, ou nós podemos ser também esses leprosos, mas a resposta ela vem do Senhor. Ele quem opera tanto querer como efetuar. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo teve uma visão durante a noite. Não temas, Paulo, pelo contrário, fale, não te cales, porque eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho ainda muito povo nessa cidade. E ali permaneceu Paulo 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo falou: estou indo amanhã para os gentios, tchau, bye bye. E Deus falou: não, fica. Paulo ficou mais 1 ano e 6 meses, plantou igrejas, testemunhou, almas foram convertidas, porque Deus trouxe uma palavra. Continue. Você é portador da mensagem do Evangelho. E como aqueles leprosos, talvez ele tenha falado: estou me escondendo, talvez estou fugindo. Mas Deus fala: fala e não te cales. Meus irmãos, existe uma mensagem, nós somos ordenados a compartilhar essa mensagem para esse mundo que aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu arrisco a dizer que nós somos o único povo da terra. Vou repetir, eu arrisco dizer que nós somos o único povo da terra que não podemos desistir de ninguém. Nós não podemos desistir de ninguém. Nós não podemos desistir. Nós temos que crer na salvação de nossos familiares e de nossos amigos. O povo de Deus não olha os empecilhos. O povo de Deus não olha o coração duro. O povo de Deus não olha a nossa falta de sabedoria. O povo de Deus olha para o nosso Deus. O povo de Deus, em joelhos, luta, batalha e persevera. E Deus faz a obra. Deus faz o milagre. E à porta de Samaria vai haver pão. As pessoas não vão pagar mais caro por comida, pelo pão da vida. Elas vão encontrar que Deus vai te usar como instrumento dele para ser um porta-voz da boa nova, da mensagem do Evangelho. E eu creio nisso, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Com todo o meu coração e com toda a minha alma. Nós olhamos para Deus, nele esperamos e marchamos nele. Eu vim aqui hoje com esse objetivo, de incendiar o coração do irmão, para perseverar, para que o irmão saia daqui hoje com um nome e comece a orar por esse nome. Porque eu creio que a igreja, com o poder do Senhor, se continuar orando e perseverando, vai testemunhar e vai ver almas se rendendo ao Senhor.
Os irmãos vão experimentar um novo tempo, a posse de um novo pastor, uma nova família pastoral. Eu vi que a igreja é muito amorosa. O irmão Denilson, junto do irmão Natanael, me levaram para conhecer o espaço dos irmãos. E eu fiquei maravilhado. Eu vi como a igreja é amorosa, como a igreja vai amar esse novo pastor. E eu creio que, como eu falei no início do culto, Deus presenteia a igreja com pastores fiéis a Ele e tementes ao Senhor. E Deus também presenteia os pastores com um povo fiel, que está disposto a arregaçar as mangas, está disposto a chorar, a orar pelos perdidos, a se colocar em oração, a fazer vigília de oração, a jejuar e orar, como Jesus fazia. E a aclamar: Deus, a salvação vem do Senhor. A nossa esperança não está nos homens, não está nos governos dessa terra, mas está no Senhor. O pão vem dele, o pão espiritual vem dele. E essa é a oração que nós faremos essa noite, pedindo ao Senhor que incendeie o nosso coração com esse alinhamento, com esse despertamento espiritual. Quero orar com os irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos ao Teu nome, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado pela Tua santa palavra que enche o nosso coração. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela penetra no mais íntimo do nosso ser, ó Pai. Deus, eu creio que os irmãos aqui já estão com corações cada vez mais dispostos, como sempre tiveram, mas a perseverar. Creio que os irmãos já têm, às vezes, familiares que não conhecem a Cristo, têm amigos, mas eu te peço que o Senhor venha tocar o coração dos nossos familiares, dos nossos amigos que não conhecem a Ti, Pai, que estão pagando caro por esterco de pombo, que estão entregando as suas vidas a ídolos que nada têm a oferecer, enquanto o Senhor tem o pão da vida, enquanto o Senhor é a própria vida, enquanto o Senhor é manancial de prazeres. Obrigado, Pai, por esse privilégio que temos de testemunhar. Nós que fomos mendigos, encontramos a fonte do pão em Cristo. Que o Senhor nos use poderosamente, Pai. Capacita-nos, Pai, para testemunhar as boas novas de salvação, aqueles que precisam, Pai. Essa oração que eu te faço, ó Pai. Se alguém entrou hoje nesse ambiente, ó Pai, desiludido, sem esperança, que ele volte para casa com o coração cheio da presença do Senhor, cheio de esperança, disposto a perseverar no Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Louvamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.